2 Pedro 3. Como eu dizia, esse texto aqui eu entendo que ele é um texto que visa produzir na nossa vida temor de Deus. Temor de Deus não pode ser confundido com medo. Medo afasta o homem de Deus. As pessoas que estão no mundo, que não conhecem a Deus, elas têm dificuldade de se aproximar de Deus. Elas não aceitam tão facilmente um convite para vir a uma célula, para vir a um culto, porque elas têm medo de Deus. O homem, ele tem um resquício de consciência dos seus pecados. E porque o homem sabe, no profundo do seu ser, que ele é pecador, ele tem medo de se aproximar de Deus, porque ele tem a ideia distorcida de que o nosso Deus é um Deus de juízo, é um Deus de castigo. Mas o nosso Deus não é um Deus de juízo e de castigo, ele é um Deus de amor e de misericórdia. Ele é um Deus que deseja salvar todos os homens. Um dia, Jesus entrou numa cidade e ele foi rejeitado naquela cidade. E quando ele saiu, 2 discípulos dele estavam com tanta fé e com tão pouco amor no coração que eles disseram assim: o senhor quer que a gente faça uma oração e mande descer fogo do céu aqui para consumir toda essa cidade incrédula, perversa, que não recebeu o Senhor, que expulsou o Senhor da cidade? E Jesus disse para eles: bem se vê que vocês não sabem a que espírito vocês pertencem. Ou seja, Jesus está dizendo, bem se vê que vocês não sabem que o Espírito de Deus é um espírito de perdão, um espírito de amor, não de juízo, não de destruição, de consumir quem lhe rejeita. O Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens. O Filho de Deus, Jesus Cristo, veio ao mundo para salvá-las. Jesus disse isso aos seus 12. Então, as pessoas que estão no mundo, sem conhecerem a Jesus, elas têm medo de se aproximar de Deus. Mas Deus quebra esse medo, Deus remove essa barreira espiritual, e Ele faz isso através da nossa oração, quando a gente ora pelas pessoas, que a gente convida para vir à célula, amarrando, repreendendo todo espírito de medo, de incredulidade, de dúvida, né, que possa existir na vida delas, e elas vêm para a presença de Deus, e quando elas vêm, elas descobrem que existe um Deus assim, que é Pai, disposto a perdoar, que pode nos dar o perdão dos pecados, e não só o perdão dos pecados, mas a oportunidade de nós recebermos o Espírito Santo, que é o Espírito que vai nos capacitar a fazermos tudo conforme a vontade de Deus. E quando a gente vive fazendo a vontade de Deus, quando a gente vive em santidade, nós não temos mais por que temer a Deus. A Bíblia diz assim: queres não temer a autoridade? Você quer não ter medo do prefeito? Você quer não ter medo da polícia? Você quer não ter medo de Deus, que é a autoridade? Faça o bem e você terá louvor dela. Quem anda corretamente, quem está com a sua vida em ordem, não tem por que fugir da polícia, fugir das autoridades, do juiz de direito, nem de Deus. Amém? E Deus nos leva a essa condição de sermos pessoas que recobraram a paz com Deus, que são filhos de Deus, que são amigos de Deus e que vivem um relacionamento de amor com Deus, o seu Pai. Mas não pode nos faltar, como filhos de Deus, inclusive como discípulos de Jesus e líderes de avivamento que somos. Era um teste para ver se você estava atento. Discípulos e líderes de avivamento que somos, nós precisamos ser pessoas fortes no Espírito. E uma pessoa forte no Espírito é uma pessoa que tem temor. A palavra diz que na igreja modelo, que é a igreja original, a igreja de Atos dos Apóstolos, havia temor em cada alma. E muitos prodígios, muitos milagres eram feitos pelas mãos dos apóstolos. Aquele temor que existia no espírito das pessoas, que é reverência a Deus, que é a consciência de que todo poder está nas mãos de Deus e que sem Deus nós não somos nada, sem Deus nós perecemos, sem Deus nós não temos defesa contra nada, nem contra ninguém. Isso é temor. E é importante que nós tenhamos temor, porque quando temos temor, nós sabemos que Deus é um Deus de misericórdia, Ele é um Deus de amor,
Ele é um Deus de perdão, mas Ele também é um Deus que vai executar juízo contra todos aqueles que se tornam seus inimigos. Então, existe uma face de Deus, que é a face do amor, do perdão. É aquilo que eu falei para vocês há 15 dias atrás. Deus dá oportunidades ao homem até o último suspiro de vida, dele se arrepender, dele conhecer o amor de Deus, dele receber a salvação. Mas se o homem passar a sua vida inteira resistindo a Deus, rejeitando a graça de Deus que existe no Filho de Deus Jesus Cristo, ou seja, o perdão que foi conquistado na cruz através do sacrifício de morte do único Filho de Deus, esse homem que morrer dessa forma, resistindo, rejeitando a esse perdão e essa salvação, ele não viverá com Deus na eternidade, ele viverá separado de Deus num lugar de dor e de tormento eterno. É o que a palavra de Deus nos ensina. Então eu vejo que é importante nós termos temor para que nós possamos desenvolver a nossa salvação, para que a gente possa guardar a salvação que nós recebemos no dia em que nós aceitamos Jesus. Nós não podemos, depois de aceitar Jesus, vivermos da forma como nós vivíamos antes, dando lugar ao diabo, nos entregando ao pecado de qualquer maneira, assim, simplesmente. Porque às vezes eu me assusto de ver que existem pessoas na igreja, discípulos, que conhecem Jesus, que estão caminhando conosco há muito tempo e que facilmente se entregam ao pecado. Facilmente negociam a sua santidade, negociam a sua unção. E isso para mim me impressiona, me impacta e me entristece, evidentemente. Me leva a me colocar diante de Deus pedindo perdão. Mas me impressiona por perceber que talvez o que esteja faltando nessa pessoa, que trata o pecado de forma assim tão banal, tão corriqueira, como se ele não fosse trazer consequência nenhuma para a vida dessa pessoa, isso para mim é fruto de uma única coisa: falta de temor. Então o temor é uma bênção de Deus. O temor não é medo. O medo gera afastamento de Deus. Quando Adão no Éden pecou, ele disse: eu tive medo e por medo eu me escondi do Senhor, né? Então tem muita gente no mundo hoje se escondendo de Deus, porque não sabe que Deus é perdoador, que Deus quer dar oportunidade ao homem do arrependimento, do perdão dos seus pecados, que Deus quer o homem perto de si, como filho, como amigo, como adorador, como alguém com quem Deus tem paz com ele. E não sabendo disso, essas pessoas se escondem de Deus. Então, o medo gera afastamento. O medo faz as pessoas se esconderem de Deus. Mas o temor nos mantém na presença de Deus. O temor gera compromisso com Deus. O temor gera dependência de Deus. Por quê? Porque o temor faz com que nós saibamos, nós sejamos conscientes, e não só conscientes, mas convencidos de que sem Deus nós não somos nada, de que sem Deus nós não podemos fazer nada. Sem a graça dele, sem a bênção dele na nossa vida, a nossa vida não conquista, a nossa vida não prospera, a nossa vida não é uma vida feliz. É verdade isso, é verdade isso. Por isso Deus deu a muitos a possibilidade de viver uma vida lá fora sem Deus, como eu, que até os 30 anos vivi sem Jesus. E tudo que eu construí eu perdi. Mas depois que eu conheci a Jesus, Deus me permitiu resgatar tudo que eu havia perdido, fez uma restituição na minha vida e me deu a possibilidade de reconquistar e reconstruir essas coisas de uma forma sólida. As pessoas que estão no mundo sem Jesus, elas constroem a sua casa na areia. O casamento não tem proteção nenhuma, o casamento não tem solidez, as pessoas não têm noção do que é uma aliança, as pessoas não conseguem viver em amor, e amor não é só beijinho, abraço e sexo. Amor é perdão, amor é paciência, amor é suportar o seu cônjuge quando ele está ranzinza, mal, rabugento, desempregado, bebendo, sendo um problema dentro de casa. Isso é amor. E se esse amor perseverar, se esse amor permanecer, então Deus vem com a graça dele e salva aquela família. E traz a paz, e traz a unidade, e traz a salvação para todos daquela casa, fazendo com que venha não só o conhecimento de Deus, mas o temor de Deus, para que aquela família nunca mais volte ao mundo nem ao pecado. E assim deve ser conosco. Nós devemos ter temor de Deus
para não brincarmos com o pecado, porque brincarmos com o pecado é brincar com o fogo. E nós não devemos dar brecha, nós não devemos dar oportunidade ao mal, nós não podemos brincar com o nosso inimigo, porque a palavra de Deus diz que ele é ardiloso, que ele é sagaz, que ele é encantador. Então ele cria situações, ele cria oportunidades para tentar enlaçar, para tentar arrastar alguém de volta àquela vida sem Deus novamente. E eu declaro que essas tentativas dele na sua vida serão frustradas pelo poder do sangue e do nome de Jesus. Tem alguém aqui que recebe isso? Então dê um aplauso ao Senhor Jesus. Mas o que a gente precisa ter? Temor de Deus e não brincar com Deus, porque tudo já está escrito. E as coisas que estão escritas mostram que nós precisamos acreditar numa vida no Espírito. Preste atenção que as coisas aqui na terra, cada dia mais eu me convenço disso, cada dia mais eu vejo isso ao meu redor, elas são muito frágeis. Nós acabamos de orar aqui por uma pessoa que há uma semana atrás estava bem, mas de repente recebe um diagnóstico de câncer, e é um câncer generalizado, que gera uma sentença médica dizendo: olha, querido, seu pai tem 3 meses de vida. Então uma pessoa está viva, uma pessoa está bem, uma pessoa está saudável, e de repente ela só tem 3 meses de vida. Quando a gente vai a um velório, quando a gente vai a um enterro, a gente fala: meu Deus, mas o que é isso? Essa pessoa que estava aqui sorrindo, brincando, está descendo aí nesse caixão, vai para debaixo da terra, vai para um crematório. O que é isso? Será que é só isso a vida? Será que a vida é tão assim, frágil, tão efêmera, tão passageira? Não. Existe uma vida no Espírito. Existe uma vida de continuidade após a morte. Existe uma vida eterna prometida por Jesus. E nós temos, na nossa vida por fé, na nossa vida de relacionamento com Deus, nós temos toda certeza dessa vida eterna. Nós temos certeza da nossa salvação, uma certeza interior, é uma convicção absoluta dentro de nós que ninguém pode tirar. E também nós temos as evidências de que existe um mundo espiritual ao nosso redor, que nos acompanha, que nos envolve, no qual nós temos o nosso papel e no qual nós temos também um destino. Qual é o destino? Aqui na terra, vivemos esse relacionamento com Deus, vivemos debaixo do poder, debaixo do governo do Espírito Santo, e cumprindo aqui a nossa missão, a nossa chamada em Cristo, nós vamos ter direito a vivermos na presença de Deus por toda a eternidade. Amém? Não dá para ser só isso, só essa vida física aqui, só essa vida material aqui. Tem um outro lado, né? Tem uma outra vida. E isso é uma coisa que está no coração de Deus, do homem, como desejo. Mas para que a gente possa se manter firme nesse relacionamento com Deus, nós precisamos desenvolver esse temor de Deus, que gera dependência de Deus, que gera compromisso com Deus, e que nos faz não queremos sair da cobertura, da proteção de Deus de forma alguma. Então, esse texto aqui fala sobre isso. Ele é um texto muito forte, ele é um texto escatológico. Escatológico é o estudo das coisas do tempo do fim. Ele é um texto que fala da vinda do Senhor, ele fala de qual é a situação da igreja, ele fala de que haverá juízo para as pessoas que resistirem a Deus. E nós temos que conhecer a nossa posição dentro de tudo isso, para que esse temor venha fortalecer o nosso espírito. E nós não percamos as bênçãos, nós não percamos a vida eterna que Jesus Cristo nos deu, a qual nos foi concedida através de um sacrifício de muita dor e de muito sofrimento na cruz do Calvário através de Jesus. Então veja o que o apóstolo Pedro diz aqui em 2 Pedro 3. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas,
bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que, de longo tempo, houve céus bem como terra, a qual surgiu da água, e através da água, pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado também em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Eu acho que só ler esse texto aqui já nos dá temor. Dá ou não dá? Mas lembre-se que temor é diferente de medo. O objetivo de Deus gerar temor no nosso espírito é nos fazermos entender que precisamos dele, que é melhor viver com ele, que é melhor viver do jeito dele, porque fazendo assim estamos protegidos, e fazendo assim não pereceremos de forma material, mas teremos a continuidade da nossa vida de forma espiritual. Amém? A vida com Jesus, ela não só promete para nós a bênção da vida eterna, como ela nos promete uma vida feliz, uma vida equilibrada, enquanto a gente estiver aqui na terra. Por isso vale a pena a gente andar com Deus, a gente temer a Deus, vale a pena a gente conhecer o Senhor e se relacionar com Ele. E o apóstolo Paulo está dizendo dos perigos que viriam no tempo do fim. Que perigo? O perigo de pessoas que vivem no pecado, pessoas que vivem segundo as suas paixões carnais, elas distorcerem a verdade de Deus e ficarem por aí na televisão, no Facebook, na mídia, zombando de Deus, zombando das coisas de Deus e trazendo filosofias que são fruto de incredulidade, de maldade, de perversidade, para confundir os eleitos, para anular a fé que foi gerada no coração daqueles que são novos no caminho do Senhor. A gente vê que as pessoas, quando chegam, elas precisam ser trabalhadas no seu espírito, na sua mente, para que a sua fé seja consolidada, para que elas entendam a palavra de Deus, para que elas conheçam bem o Senhor e decidam, de uma vez por todas, caminhar com Ele, caminhar nele. Mas nesse período de consolidação da vida das pessoas, da fé delas em Deus, no momento em que elas estão construindo a sua fé sobre a rocha que é Jesus, vem ataques do maligno, tentando fazer essas pessoas desistirem dessa fé, se desviarem desse Senhor e Deus que é Jesus Cristo. Isso através do quê? De uma outra pregação, de uma outra doutrina, de um outro tipo de ardil, de um outro tipo de raciocínio falaz, que faz com que a pessoa comece a pensar coisas
diferentes, do tipo, não, Deus é perdoador, que isso, que Deus vai dar a cada um segundo as suas obras, Deus é bom, Deus é perdoador, Ele vai perdoar a todos, Ele vai ser igual para com todos, no fim todo mundo vai ficar junto, no fim Deus que é bom vai levar todo mundo para o céu. E não é isso que a palavra de Deus diz. Então nós precisamos ter essa palavra aqui bem firme dentro de nós, consolidada. Sabe para quê? Para que quando a gente lê alguma coisa desse tipo, quando a gente ouvir alguma coisa desse tipo, a gente não se abale na fé. Pode reparar, tem muitas revistas aí, super interessante, sempre fazendo revistas, matérias que pretensamente são estudos científicos, mas que no final das contas, no objetivo final, visa pôr em xeque a fé, visa pôr em dúvida o Evangelho. E é assim que o diabo trabalha desde o princípio. Quando ele foi gerar o pecado, quando ele foi produzir a tentação e gerar o pecado na vida da primeira pessoa sobre a face da terra, que foi Eva, ele trabalhou com o elemento dúvida. Ele semeou no coração de Eva a dúvida, dizendo assim, não é assim que Deus disse? Não, Deus não disse assim, Deus disse de outro jeito. E ele começou o quê? Distorcer as verdades propostas por Deus. Então, da mesma forma, se nós queremos ser cristãos fortes, se nós não queremos ser desviados da presença de Deus, onde há paz, onde há segurança, onde há proteção para nós, onde a nossa vida é feita uma vida vencedora, se nós não queremos ser desviados dos caminhos de Deus, nós precisamos conhecer firmemente esses caminhos. Nós precisamos temer a Deus e temer a sua palavra, porque ela é a verdade. Amém? A Bíblia diz que os céus e a terra passarão, mas que a palavra dele não vai passar eternamente. Amém? Então, nós podemos nos firmar sobre essa verdade, que é a palavra. E o que a palavra diz? Que viriam essas pessoas tentando confundir os eleitos, confundir os filhos de Deus, falando contra a fé, tentando colocar um outro fundamento que não é Cristo. O que a gente vê por aí? A oferta de muitas religiões. O Brasil, graças a Deus, ele é um país que está sendo avivado pela fé cristã, pela fé evangélica, pela fé em Jesus Cristo. É verdade isso? Então dá um aplauso a Jesus por esse avivamento. Mas ainda existem muitas propostas, muitos caminhos. E existem movimentos que têm aparência de sociais, mas no meio dos quais existem filósofos tentando colocar uma outra doutrina, tentando padronizar um outro tipo de pensamento e de mentalidade. Então, a gente precisa fazer o quê? Nós vamos brigar com as pessoas? Nós vamos agredir as pessoas? De forma alguma. Nós vamos trabalhar pelo poder do Espírito, nós vamos trabalhar com a palavra, nós vamos trabalhar com amor, para tentar a todo custo trazer essas pessoas pelo arrependimento de volta a Deus. Eu fico muito triste quando tem esses debates na televisão entre pastores e homossexuais, e os pastores, eles têm muito conhecimento da palavra, e eles se colocam ali numa posição muito firme na palavra, mas eles se esquecem que a postura da palavra é uma postura de amor. Então esses debates se tornam acalorados, eles se tornam agressivos, e eles trazem para a vida desses pastores uma deficiência no expressar Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus é verdade, porque Jesus é justiça, porque Jesus será juízo e pedra de tropeço para todo aquele que até o fim rejeitar a graça. Mas Jesus, mais do que qualquer outra coisa, Ele é amor. Amém? E a gente, quando vai falar de Jesus, a gente não pode mandar as pessoas para o inferno, a gente não pode dizer você é um pecador, você é uma víbora, você vai para o inferno. Não, a gente tem que falar com amor para as pessoas e anunciar a elas a verdade. E ainda que a verdade seja, o céu vai se derreter, os astros vão sair da posição deles, e é melhor nessa hora você ter uma vida espiritual, você ter a sua salvação assegurada em Cristo Jesus.
Porque é a única chance da sua vida continuar depois de todo esse apocalipse aqui, não é? Vamos seguir aqui o texto para você entender aonde o Senhor quer chegar. Ele diz assim no versículo 2: para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos profetas, bem como o mandamento do Senhor e Salvador ensinado pelos vossos apóstolos. Queridos, a palavra de Deus, que nós precisamos conhecer, que nós precisamos ter o prazer de ler, o hábito de ler, ela é a revelação do que Deus projetou para o homem, para a história da humanidade, e revelada através dos seus profetas e dos seus apóstolos. Então, através dos profetas, através dos apóstolos, dos homens de Deus, a vida dos filhos de Deus, a vida dos santos, ela é direcionada na terra, e pela revelação da palavra nós sabemos como nós devemos viver. Se nós vivemos em obediência à palavra, nós vamos viver bem, nós vamos viver seguros, no espírito, na alma e no corpo. Mas antes da gente poder obedecer alguma coisa, a gente precisa conhecer qual é a regra. A gente precisa conhecer o princípio. Então, em se tratando de ser esse o ano da maturidade, em se tratando de ser meu objetivo, fazer dessa igreja uma igreja forte no espírito, eu quero te dizer, você precisa conhecer a palavra de Deus. Você não pode extrair da palavra de Deus só o que te convém, nem só aquilo que você gosta de ler. Você precisa ficar com a exultação, você precisa ficar com as promessas de bênção, mas você precisa receber a exortação também. Porque tem igrejas onde a palavra é só, você é uma bênção, você é um vencedor, você é isso e você é aquilo. E você é o cara. E Jesus ainda está do teu lado aí te dando uma força. Porque às vezes põe as pessoas como o iluminado e Jesus é só o ator coadjuvante, onde ele vira quase um gênio da lâmpada que fica fazendo todos os desejos dos crentes. Mas não é assim não. Ele é Deus, Ele é o Senhor, e somos nós que temos que nos preocupar em conhecer a vontade dEle, escrita aqui, e praticá-la. Porque praticarmos isso representa agirmos com sabedoria, né? A Bíblia diz que o temor é o princípio da sabedoria. Um homem que teme a Deus, ele começa a ser instruído por Deus. Lembra daquela música, Benito? Ao homem que teme ao Senhor, Ele o instruirá no caminho em que deve andar. Eu não sei cantar, tá? Mas eu sou instruído no caminho do Senhor. Por quê? Porque eu temo a Deus. E se você temer a Deus, se você entender que você sem Deus não é nada, você não pode nada, e você em oração dizer, Senhor, me ilumina, me instrui, me ensina, me guarda, me protege, me abençoa, me dá vitória, Deus vai te instruir pelo caminho no qual você deve andar, Deus vai iluminar os seus pensamentos, Deus vai fechar as portas que não são e vai abrir as que são, e vai te levar a andar por caminho santo e caminho sempre de vitória. Quem recebe, diga, esse sou eu me alegro desse caminho, e dê um aplauso a Jesus. Então é importante isso. O apóstolo Pedro está dizendo aqui, olhe, guardem as palavras dos profetas, guardem o mandamento do Senhor, que foi ensinado pelos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Por que Jesus não veio até agora? Será que ele vai vir mesmo? E zombam, fazem isso zombando. Porque desde os dias que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação, nada aconteceu. É a retórica dessas pessoas, é a pregação delas. Então, tem muitos artigos, muitas matérias nas revistas que tentam colocar dúvida no coração das pessoas, que contrapõem a fé, que tentam dizer que os evangelhos são contraditórios. Mas você que é estudioso, você que gosta de conhecer e entender as coisas, esse é um bom hábito, esse é um direito seu.
Ao invés de você ficar só lendo essas coisas que o mundo produz, leia a Bíblia. E peça a Deus sabedoria, inteligência e revelação. Porque aqui você vai entender tudo. E o que daqui proceder como fruto de sabedoria vai te trazer vida e paz. Não vai te deixar em dúvida, não vai te deixar conturbado, não vai te deixar inseguro. Muito pelo contrário, vai fortalecer cada dia mais sua fé, para que essa fé traga na sua vida resultados positivos. Amém? O inimigo, através dessas matérias, através dessas retóricas que existem aí no mundo, ele produz dúvida. E a dúvida não deixa segurança. A dúvida faz com que as pessoas não saibam por onde caminhar. As pessoas não tenham certeza nem daquilo que oferece certeza. Então, se a palavra de Deus nos oferece certeza de vida eterna, de uma vida plena aqui nesse mundo, de realização dos nossos sonhos, essas coisas que o mundo produz, essas coisas que o maligno produz usando pessoas incrédulas e más, visam só anular essa fé que Deus tenta semear no coração dos seus filhos. E nós devemos o quê? Não dar bola a essas coisas. Por exemplo, agora há pouco tempo saiu, eu acho que na revista Veja, não sei se era Veja ou se era Isto É, uma matéria falando sobre os salários dos pastores. Qual que é o objetivo disso? Por que não faz uma matéria falando sobre o salário dos jogadores de futebol? Que só fica lá correndo atrás de uma bola o ano inteiro e ganham milhões. Por que não tem uma matéria falando sobre o salário dos políticos? Por que não tem uma matéria falando sobre o salário dos senadores, das pessoas do Poder Judiciário? Não tem isso. Mas por que tem uma matéria falando sobre os salários dos pastores? Porque o objetivo disso é produzir dúvida, é produzir escândalo, é afastar as pessoas do lugar onde a vida delas vai ser realmente abençoada, restaurada e prosperada por Deus. Amém? Então vem sempre, pode aplaudir o Senhor. Ninguém questiona que um jogador de futebol ganhe 15 milhões de reais por mês. Agora um pastor que ora, que jejua, que trabalha 3 períodos como eu, se falar que ganha 10 mil reais, meu Deus, que escândalo. Isso aí na revista, sai matéria na revista. Como eu falei outro dia, tem projetos de lei para regulamentar a profissão de prostituta, mas não apareceu até agora nenhum deputado, nenhum senador querendo fazer um projeto de lei para regulamentar a profissão de pastor. Que são milhões de líderes espirituais no Brasil que reciclam a sociedade do lixo das drogas, do lixo da prostituição, do lixo da impureza, do lixo da corrupção, do lixo da destruição da família. Quem são os pastores? Quem é a igreja? A igreja faz uma reciclagem social sem a qual nós viveríamos num caos. Glória a Deus por Jesus Cristo, glória a Deus pela sua palavra, glória a Deus pela vida da igreja, glória a Deus pela vida dos pastores, dos profetas, dos apóstolos, porque senão você viveria no meio de uma guerra constante. É por causa da presença de Deus na nossa vida, é por causa da igreja de Jesus que esse mundo tem paz, porque a Bíblia diz que o dia em que Jesus vier e arrebatar a igreja, junto com ele vai sair o Espírito Santo. A terra vai ficar entregue só a Satanás e os seus demônios. Por isso eu quero nesse dia estar santo, irrepreensível, em comunhão perfeita com Deus. Tomara que seja o dia depois da ceia. Ou seja, logo depois de eu sair do culto e ter tomado a ceia do Senhor. Porque eu quero ser, sugado para o céu. Você está com brincadeira ficar aqui sozinho, eu, o capeta aqui solto, sem o Espírito Santo para me guardar, para me proteger? Misericórdia. Mas a palavra diz que vai ser assim. Que vão ter aviões que vai ficar só o copiloto, porque o piloto era santo, era de Jesus, foi arrebatado. E o copiloto que trate de botar esse avião no chão. Porque senão vão ter aviões desgovernados. Vão estar dois numa cama, um vai ser tomado, o outro vai ficar.
É a palavra de Apocalipse. Agora, você vai ficar duvidando? Eu prefiro crer. Eu prefiro crer e eu prefiro temer. Porque se alguém tiver que ser tomado, eu quero que seja eu. Eu quero que seja tomado todo mundo. Minha casa, minha esposa também, né? Você vai comigo, em nome de Jesus. Você vai? Mas para isso, queridos, nós precisamos conhecer a palavra. Para isso, nós precisamos guardar o mandamento. Para isso, nós precisamos viver em temor de Deus. Amém? Viver em dependência de Deus. Viver não uma vida dissoluta, entregue ao pecado, mas viver uma vida fundamentada na palavra de Deus, na justiça de Deus, na santidade de Deus. E ele diz assim, que viriam esses escarnecedores, e o objetivo desse escárnio, o objetivo dessas palavras, é de pessoas que se dizem estudiosos da fé, estudiosos da ciência, estudiosos da teologia, na verdade gerar dúvida, gerar a incredulidade no coração das pessoas para que elas se afastem de Deus. Preste atenção numa coisa, a única coisa que te liga a Deus é a fé. Você não vê Deus. Você fala com Deus, mas nem todos conseguem ouvir a resposta dele. A gente sabe que ele está nos ouvindo, mas a gente sabe através do quê? Da fé. Agora, se nós perdemos a nossa fé, é como aquele cordão. Você já viu os astronautas quando eles estão em órbita? Eles saem da nave, mas tem um cabo que os prende na nave, porque no espaço não tem gravidade. E quando ele está solto no espaço, ele flutua. Então, se aquele cordão for cortado, aquele cordão ele leva duas coisas para o traje daquele astronauta. Leva oxigênio para ele respirar, é uma mangueira de oxigênio, e tem um cabo de aço que o prende à nave, para que aquilo não se rompa e aquele astronauta fique perdido no espaço. Assim é a nossa ligação com Deus. O cabo que te liga a Deus é o cabo da sua fé. Se a sua fé for abatida, se a sua fé for cortada, se você perder a sua fé, você está solto. Você está desconectado de Deus. Você está perdido. Então o que nós temos que fazer? Nós temos que cuidar da nossa fé. Nós temos que proteger a nossa fé. Nós temos que tomarmos cuidado com esses escarnecedores, com essas pessoas incrédulas e más, que querem destruir a fé dos filhos de Deus, não dando ouvidos às suas vozes, não dando ouvido aos seus ensinos malignos, porque eles falam contra tudo que é a verdade divina. Eles querem colocar outro tipo de conduta, outro tipo de pensamento, outro tipo de linguagem, outro tipo de estilo de vida nas pessoas, contrário à criação de Deus, contrário à verdade expressa de Deus. E se a igreja não combater isso com oração, se a igreja não combater isso com amor, se a igreja não levar a fé verdadeira para muitas pessoas, a igreja deixa de cumprir a sua missão na terra. Amém? Eles dizem, olha, desde o princípio da criação nada aconteceu, porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Então, o apóstolo Pedro está dizendo, olha, as pessoas estão dizendo que não aconteceu nada, mas a Bíblia diz que aconteceu um dilúvio, e que esse dilúvio tragou todos aqueles que eram incrédulos e maus. Só quem foi preservado, no meio desse dilúvio, foi alguém justo, alguém temente a Deus, que foi Noé e toda a sua família. Ora, os céus que agora existem, versículo 7, e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Preste atenção nisso. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, as pessoas dizem assim, mas Jesus falou que ele ia lá preparar lugar para aqueles que fossem dele, e que ele voltava logo. Já passou mais de 2000 anos e ele não voltou ainda.
O apóstolo Pedro está explicando isso. Ele está dizendo, não se esqueça que isso é fruto da longanimidade de Deus, do tempo oferecido por Deus, para que muitos conheçam a palavra e muitos se arrependam. Você está entendendo por que Jesus está demorando para voltar? Porque se ele voltar amanhã, vai ficar um monte de gente aqui, como eu falei, com o maligno. Vai ficar muita gente aqui e vai perecer sem a salvação. Então aqui começa a entrar a função da igreja. Se tem gente falando contra a fé, nós temos que falar a favor da fé. Se tem gente pregando uma doutrina humanista, onde o homem não precisa de Deus, porque o homem é um Deus, nós precisamos pregar a doutrina de Deus, de que o homem sem Deus não é nada. E que o homem com Deus, ele vem a ser muita coisa. Amém? Então, nós não devemos nos esquecer isso, que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Para nós já se passaram mais de 2000 anos. Para o Pai e para Jesus só passaram 2 dias. Amém? Ele está na eternidade, o relógio dele é diferente do nosso. O seu conta um dia, 24 horas, o dele conta 1000 anos. O relógio de Deus é grande, maior que o do Faustão. Mas por que o Senhor está demorando assim? Para que nós possamos receber a palavra. Para que a sua família possa ser salva pela palavra. Para que aqueles que na sua casa, no meio da sua parentela, estão com o coração endurecido, possam ser convencidos, quebrantados pelo Espírito Santo. E eu digo que o Senhor vai intensificar esse mover, para que rapidamente você veja toda a sua família aos pés de Jesus. Só quem crê, dê um aplauso ao Senhor. Pode dar um grito de júbilo aí para Ele. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Preste atenção. Isso aqui é importantíssimo. Por que Deus está retardando a vinda de Jesus? Retardando não, porque esse tempo é longo. Eu acho assim, presta atenção. Isso aqui digo eu e não o Senhor, tá? Eu tenho uma ideia aqui. Eu acho que faltam uns 1000 anos para Jesus voltar. Porque Jesus morreu e depois de 3 dias ele ressuscitou. Então já se passaram 2000 anos. Já se passaram 2 dias, falta 1. Então eu acho que tem mais 1000 anos, até que toda a terra seja cheia da sua glória, até que toda a terra ouça o testemunho de Jesus. Porque preste atenção, Jesus só poderá voltar quando todos na terra ouvirem o Evangelho. E isso representa que nós podemos acelerar esse tempo. Amém? Já já eu vou te mostrar o que está escrito no versículo 12. Tem alguém aqui que é 12? Amém. Então não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é paciente. Ele está dando esse tempo todo, não querendo que ninguém pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Preste atenção. Quando a palavra de Deus é pregada a nós nos arrependemos. Quando a palavra de Deus é pregada, os que são de Deus, os que estão predestinados para a salvação, eles creem no Senhor, eles temem ao Senhor. Pode ter certeza que lá no lugar onde você está fazendo a sua célula, onde você está tentando ganhar vidas, tem pessoas que não vão aceitar Jesus nunca, mas tem aqueles que já estão predestinados para a salvação desde antes da fundação do mundo, e esses aí é certo que você vai falar de Jesus para eles, e eles vão crer pela sua palavra ungida, pelo seu testemunho de santidade e de vitória. Você recebe? Pode dar um aplauso a Jesus. Então não pense assim, eu vou falar de Jesus, as pessoas vão zombar de mim. Eu vou falar de Jesus, eu vou ficar tímido e envergonhado. Não, pode falar de Jesus, porque aqueles a quem essa palavra é destinada vão ter o efeito da palavra em si mesmos. E eles vão receber Jesus. E eles vão ser salvos, e eles vão te agradecer para o resto da vida. Porque, queridos, é um benefício muito grande por vencermos uma timidez muito pequena. Ontem eu entrei num lugar, tinha um corretor nos mostrando uma casa.
E eu olhei aquele homem tão solícito, tão bom, assim, uma pessoa gentil, uma pessoa doce. Coisa que a gente não encontra muito por aí, né? As pessoas às vezes são apressadas, são irritadiças, são meio soberbas. Mas eu vi naquele homem algo diferente. Lá de Parelheiros, viu, pastor Marco Aurélio? Vou mandar para a tua geração. E aí assim eu fiquei olhando, e de repente me veio um pensamento assim: eu não posso sair daqui desse lugar sem falar de Jesus para esse homem. Até porque já tinham me dado uma dica que ele estava com um problema de saúde. E que ele tinha recebido uma oração e que o ombro dele tinha sido curado. Eu falei, desse negócio de ombro curado eu entendo. Mas agora o problema não era no ombro, era no joelho dele. Ele estava com reumatismo no joelho e estava mancando. E eu não sabia disso, eu não percebi que o joelho estava machucado, que ele estava mancando. Eu não prestei atenção nesse detalhe, eu estava olhando a casa que ele estava mostrando. E aí o que aconteceu? De repente me veio esse pensamento, eu falei assim, não, eu não posso. Se for para eu passar uma vergonha, ele falar que não quer, aquela história, ainda não estou preparado, amanhã eu vou, tudo bem, mas eu vou fazer minha parte, eu vou falar de Jesus para esse homem. E quando chegou no final, eu falei assim, seu Jair, posso fazer uma oração pelo senhor? Ele, apóstolo, por favor, faça. Aí eu abracei ele, fica aqui do meu lado. Abracei ele e comecei a orar. Senhor, concede a tua salvação, seu Jair. Concede paz ao espírito dele, Senhor. Que ele possa ter essa oportunidade que só o Senhor pode dar, de conhecer a paz que eu conheço. Eu vivo tão feliz, eu vivo tão bem. E eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor, na sua misericórdia, na sua bondade infinita, revele essa vida plena para o seu Jair também, em nome de Jesus. Restaura a vida espiritual dele, dá salvação a ele, abençoa a sua casa, cura ele de todas as suas enfermidades e faz ele ser próspero nos negócios dele, para que ele possa ser uma testemunha sua. O Senhor vai dar tantas vitórias a ele, que aonde ele for, ele vai falar do Senhor para todo mundo. Em nome de Jesus, amém. E ele falou amém. Aí tudo bem. Falei, dá um abraço aqui, agora faz uma oração aqui aceitando Jesus. Eu orei por ele primeiro, aí ele fez uma oração aceitando Jesus. Ficou feliz, aí ele tentava explicar o que tinha acontecido. Ele falou assim, que coisa, né? Eu fiquei leve. Parece que abriu meu pulmão. Ele respirava assim. Abriu meu pulmão. Aí tudo bem, ele saiu, entrou na casa e nós fomos embora. Obrigado, olha, eu vou chamar o senhor para ir numa célula. O senhor mora onde? Lá em Parelheiros, tem uma célula lá. Eu vou mandar o senhor lá para uma célula de Parelheiros e tal. O que é célula? A célula é uma reunião da igreja e tal. Vou dar me dá o seu cartão, eu vou dar o telefone para o senhor e tal. Aí eu saí, quando entrei no carro, ele voltou, saiu da casa gritando, pastor, eu não estou mais com dor na perna, minha perna está curada. Eu não tô mais sentindo dor. Aí ele começou a bater o pé no chão assim. Então eu quero, assim, estou contando isso porque eu me surpreendi. Sinceramente, a última coisa que eu pensei naquela oração é que Deus fosse curar ele. Mas eu nem tinha percebido que ele estava com esse problema na perna, que ele estava arrastando a perna. E ele disse que enquanto eu orava, ele começou a sentir um arrepio e um formigamento só naquela perna. O Espírito de Deus, queridos, ele respalda as nossas palavras. O Espírito de Deus respalda a nossa compaixão pelas vidas. O Espírito de Deus se revela com poder quando nós falamos do amor de Jesus pelas pessoas. Então a gente não pode, por vergonha, por timidez, por qualquer tipo de preconceito, negarmos esse direito às pessoas, negarmos esse benefício eterno às pessoas. E eu fiquei impressionado, porque a última coisa pela qual eu orei foi para aquele homem ser curado. Eu estava pensando só na salvação dele, só ele conhecer Jesus. E o Senhor está com pressa. O Senhor está querendo salvar muitos. Por isso ele diz, se está demorando um pouco, é porque a palavra primeiro precisa ser pregada a todos. Mas ele diz assim, virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Preste atenção. O Senhor está dizendo aqui que tudo que é material vai desaparecer, vai derreter, vai perecer. Ele está falando, da primeira vez, a terra foi
destruída pela água, agora está preparado um fim através do fogo, onde até os elementos celestiais vão se desfazer pelo fogo. Você viu aquele meteorozinho que caiu lá na Rússia? Quem viu? Levanta a mão, quem viu? Entra no YouTube, entra no Google e põe lá assim, meteoro que caiu na Rússia. E tenha o cuidado de ver umas 4 ou 5 imagens que tem ali. Um meteoro pequenininho, do tamanho de um ônibus, pequeno, em relação ao tamanho da Terra, em relação ao tamanho do universo, um grão de areia. Entrou na atmosfera terrestre e deu uma explosão que só o deslocamento de ar, o impacto do deslocamento de ar que ele produziu, feriu 1000 pessoas numa cidade russa. Explodiram as janelas, os vidros estilhaçaram, feriu todo mundo. Apareciam as cenas das crianças cortadas, dos velhinhos com o nariz todo sangrando, pessoas com o braço machucado, um pedaço de vidro no corpo. Um pequeno meteoro. Agora, naqueles mesmos dias, passou um outro que era meio quarteirão. Esse já era não era um meteoro, esse daí era uma espécie de um cometinha. Ele tinha 50 por 50. E eu quero dizer, isso aí não é nada no universo. Mas esses corpos aí, quando eles entram na atmosfera terrestre, eles se incendeiam. E eles dão para nós só uma demonstração assim, de como a nossa vida é frágil. A luz, quando você vê o filme, a luz que esse meteoro irradia na hora que ele entra na atmosfera queimando, o dia fica 12 vezes mais dia. Clareia tudo que a imagem fica branca. A câmera não consegue filmar, porque fica uma claridade que a Terra não conhece. A gente aqui na Terra não tem aquele nível de radiação solar. Muitas pessoas foram queimadas na sua pele só pelo clarão do meteoro. Isso porque ele passou a 7.000 metros de altura. Ele passou a 7 quilômetros da Terra. Ele explodiu a 7 quilômetros de altura. Então, eu quero dizer assim, nós somos muito frágeis. E nós não podemos depositar a nossa confiança na nossa inteligência, na nossa sabedoria humana, porque existe uma inteligência, uma sabedoria muito maior que governa esse universo. Nós não podemos depositar qualquer expectativa na nossa carne, nas coisas materiais, porque elas são muito voláteis. Perecemos rapidamente, morremos sem saber que chegou a hora. Tem gente que sai cheio de planos de casa de dia, de manhã, quando está no meio do dia, perde sua vida num assalto, perde sua vida num acidente, não sabia que aquilo ia acontecer. Então, a vida do homem ela é fugaz, ela é passageira, porém, o que nós temos no Espírito é sólido, é durável, é eterno. E é nisso que nós precisamos nos firmar. É nisso que nós precisamos crer, porque isso produz resultado de conservação, de preservação, de restauração e de edificação para tudo que nós somos, para tudo que nós cuidamos aqui nessa vida, aqui nesse mundo. Amém? Consolidando, finalizando o princípio do temor. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos, os astros, se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. O que nos guarda na vida espiritual? O que nos protege na vida material? A integridade do nosso ser, da nossa alma, do nosso corpo físico, da nossa casa, da nossa família. O que é que nos livra de calamidades nesse mundo? Vivemos em temor diante de Deus, vivemos em santidade, separados do pecado. Quando alguém peca, abre legalidade para o inimigo atacá-lo. Então vale a pena viver em santidade, porque a vida em santidade é uma vida guardada, é uma vida protegida de todo o mal. É uma vida exercendo poder sobre o mal. E aí, veja o que diz o versículo 12, para finalizar. Versículo 12. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa da qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Veja o que diz o versículo 12. Tem alguém aqui que é 12? Da primeira, da segunda,
da terceira geração? Tem alguém aqui que é discípulo de Jesus? Tem alguém aqui que entendeu que foi chamado para ser um líder de avivamento, um influenciador de muitas vidas na direção de Cristo? Então preste atenção no que Deus está falando com você no versículo 12, já que você é 12. Esperando e apressando a vinda do Senhor. Quanto mais a gente pregar a palavra, quanto mais a gente ganhar vidas, quanto mais a gente multiplicar líderes debaixo de nós, mais rápido o evangelho vai ser pregado em toda a terra. E eu quero dizer, o modelo dos 12 nesse aspecto é o modelo que vai imprimir velocidade na pregação do evangelho. Por quê? Porque não é bênção de crescimento, 1 mais 1 é igual a 2, 2 mais 2 é igual a 4, é 1 vezes 12, 12 vezes 12, 144, 144 vezes 12, 1728, 1728 vezes 12, 20.736, 20.736 vezes 12, 258 mil, homens e mulheres, 500 mil de pessoas. Então quero dizer, é muito rápido, e Jesus vai voltar logo, e a gente vai ser liberto desse mundo cão, tão cheio de violência, tão cheio de maldade, e a gente vai morar no céu. Você recebe? Você crê nisso? Então, por favor, dê um aplauso ao Senhor Jesus. Então, saiba que está em você o poder de apressar a volta de Jesus. Está em você o poder para que o evangelho seja pregado. E dessa forma mais vidas conheçam ao Senhor. Mais vidas possam estar preparadas para subir com Ele quando Ele vier buscar a sua igreja, o seu povo. O versículo 13 diz: nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Esse versículo 13 fala de Apocalipse 21, onde está escrito que o Senhor, Ele criará para os seus filhos, para aqueles que viverão com Ele em espírito, na glória, novos céus e nova terra. Então tem uma terra prometida esperando por você no céu. Tem um lugar de paz definitiva. Tem um lugar no céu onde não há dor, onde não há choro, onde não há doença, onde não existe mais nenhum tipo de maldição, onde Deus vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. Esse lugar é o lugar preparado por Deus para todos aqueles que recebem Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. E se você crê nesse lugar, se você deseja, depois da sua passagem pela terra, viver nesse lugar, você só precisa fazer uma coisa: crer em Jesus e decidir viver uma vida amando a Ele e temendo a Ele e a sua palavra. Se você fizer isso, Deus vai te guardar, te proteger, Deus vai te suprir, Deus vai te abençoar aqui na terra, vai fazer de você uma pessoa plena, vitoriosa, abençoadora de muitas outras, e vai dar a você a recompensa de todas as suas obras. Porque a Bíblia diz que aos ímpios e maus Deus trará o juízo, mas aos filhos de Deus, os que cumpriram a vontade de Deus, eles vão viver na presença de Deus, e Deus será o Deus deles, e eles serão povos de Deus. Amém?